Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o Henrique, sou estudante do programa de pós-graduação em Matemática em Rede Nacional e eu venho tratar com vocês hoje de um tema que é a aplicação do conceito de KPI no ensino da matemática. Eu gostaria de primeiramente agradecer a presença de todos que estão aqui assistindo e começar contextualizando, né? O que é KPI? KPI é o acrônimo de umas palavras em inglês que é Key Performance Indicator. É um indicador-chave de performance em tradução. O que esse indicador-chave representa? Né? Ele é um número que a gente utiliza para medir o desempenho de certos processos ou de algumas questões de gestão, por exemplo. Então, eu utilizo um indicador numérico, um valor, eu meço esse valor, eu calculo esse valor, para identificar qual que é o desempenho que esse meu processo está tendo, ou que ou que essa gestão está tendo. Por exemplo, a gente pode ter o PIB. O PIB é um indicador de performance. Ele vai trazer a performance de um país relacionada à geração de riqueza de forma interna, né? O PIB é o Produto Interno Bruto. Então a gente vai avaliar qual é a geração de produção interna de um país e o quanto isso representa monetariamente. E o crescimento do PIB também é um indicador da performance ao longo do tempo de um país, por exemplo, né? Eu tenho crescimento do PIB. Então, se eu tenho ano a ano um crescimento, né, o PIB está aumentando, quer dizer que a geração de riqueza nesse país está aumentando. Consequentemente, esse indicador mostra que o meu desempenho está sendo positivo. Então, um indicador numérico que mostra que o desempenho da gestão do país está tendo um desempenho positivo em termos de geração de riqueza, né, de produção interna de produtos. Então, o indicador-chave, ele sempre quer medir algo para eu entender a performance desse algo. Né? No caso, a gente poderia ter um processo industrial, por exemplo. Eu quero medir a minha produtividade diária. E aí eu vou avaliar, então, dia a dia, qual é a produtividade que está tendo de um determinado produto. Eu posso ter uma produção em série de um produto de gênero alimentício, por exemplo, e eu vou avaliar todos os dias o quanto estou conseguindo produzir. E aí eu também posso avaliar o crescimento dessa produção. Eu estou conseguindo crescer dia a dia, eu estou melhorando meus processos industriais de tal forma que eu estou tendo um acréscimo, né, na minha produtividade, eu estou conseguindo ganhar um pouco mais de produtividade, utilizando, né, eu consigo avaliar isso por meio desse indicador. Então, o indicador basicamente é um número que vai ajudar a gente a avaliar a performance desse algo, né, como eu já mencionei. Então, o que acontece? A intenção de aplicar esse conceito no ensino, ela parte basicamente daquelas perguntas usuais que a gente escuta dos alunos, né? Quando a gente vai trabalhar matemática, né? O aluno pergunta, para que eu vou usar isso na minha vida? Né? Isso aí eu nunca vou usar. Para que serve? É de comer ou de passar no cabelo? Né? Então, tem essas questões que os alunos levantam porque eles não conseguem entender a aplicação da matemática. E a matemática está aplicada em tudo, em tudo. E, em especial, na gestão de algo, certo? Como eu falei, o PIB, né? Ele ajuda a gestão de um país a verificar o seu desempenho em termos de produção de riqueza, assim como eu vou ter, por exemplo, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, também é um indicador de desenvolvimento do país. Eu tenho o meu IDH que ele me indica como eu estou hoje. Então, o indicador do IDH ele traz alguns dados relacionados à educação, saúde e renda, por exemplo, né? Educação, qual é a idade média de capacitação que a população possui. Né? Então, quantidade de anos que as pessoas, na média de um país, passam dentro de sala de aula.
Por exemplo, saúde vai trazer também qual é a idade média de expectativa de vida da população de um país. Então, ele utiliza alguns aspectos, né, alguns dados relativos ao que é gestionado, né, dentro de um país, e aí você utiliza um método de cálculo, é uma fórmula que se aplica, né, essa fórmula, né, a gente pode tratar ela como uma função de algumas variáveis, que eu utilizo os dados que eu estou recolhendo desse país para calcular o meu IDH. Então, o meu IDH, ele é um indicador de performance, que ele me mostra como que está a performance do meu país hoje. E eu posso comparar esse IDH com o IDH de outros países, para me avaliar se eu estou bem ou se eu estou mal. Então, ele me diz a performance. Por outro lado, eu posso ter o crescimento do IDH, que é um segundo indicador, que me mostraria se, ao longo do tempo, o meu IDH está crescendo. Por exemplo, que poderia me indicar se as políticas públicas que uma gestão está adotando estão surtindo efeito em termos de melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a renda da população. Então, ele sempre vai trazer essa situação de avaliar o estado atual de algo, né, de um processo, e vai me trazer um resultado para ser acompanhado ao longo do tempo, que eu também consigo avaliar o meu desenvolvimento nesse processo, certo? E aí, a ideia é mostrar para o aluno que em tudo que ele for trabalhar, né, em processos empresariais, isso vai ser muito comum. A gente quer avaliar, por exemplo, a sustentabilidade de uma empresa, né? Então, eu vou fazer o quanto eu ganho pelo quanto eu gasto, né? Então, eu pego a somatória do meu faturamento e eu pego a somatória das despesas de operação de uma empresa e eu comparo um pelo outro, né? Eu divido o meu faturamento pela minha despesa. Se faturamento dividido pela despesa for maior que 1, significa que eu estou faturando mais do que gastando. Então, eu tenho sustentabilidade no meu negócio. Se for menor que 1, eu tenho que eu tenho mais despesas do que faturamento. Então, meu negócio está dando prejuízo. Eu consigo enxergar isso. Então, ele dá uma indicação sobre a performance do meu processo, né? Então, isso aplicado ao âmbito industrial, empresarial, em qualquer situação, qualquer empresa vai avaliar a sustentabilidade. A gente vai ter isso aplicado à gestão pública, né? Para a gente avaliar como está a situação hoje da gestão pública e também o resultado de políticas públicas, né? Eu estou fazendo alguma ação de melhoria para melhorar a educação e isso vai impactar em melhorar o meu IDH, então eu consigo avaliar se os resultados das políticas públicas. Eu consigo aplicar isso na minha vida cotidiana, no dia a dia, sustentabilidade da minha casa, o quanto eu ganho em salário, o quanto eu gasto, né? Índice de endividamento, o quanto eu estou endividado, eu também posso usar como indicador de performance. Então, a ideia é mostrar que esses indicadores, eles são aplicáveis em qualquer segmento, né? Na sua vida cotidiana enquanto pessoa física, na sua vida enquanto profissional dentro de uma empresa, na sua vida enquanto cidadão de um país, você sempre vai ter indicadores de desempenho que mostram como isso está acontecendo, como os processos em que você está envolvido estão performando, estão se desempenhando. E isso é muito importante para linkar para o aluno a realidade com a matemática, para mostrar para ele que a matemática tem sim aplicação no dia a dia, que você vai utilizar fórmulas, funções, métodos de cálculo para chegar num número que vai te dizer algo, que ele vai te mostrar algo, e que esse algo é muito importante ser conhecido. O resultado que esse número traz, ele te dá esclarecimento sobre o que está sendo gestionado, certo? Então, até enquanto cidadão autônomo que toma as próprias decisões, que sabe avaliar, a gente precisa ter claro que o aluno precisa conhecer certos conceitos e saber buscar informação, e que essa informação muitas vezes vai ser dada em forma de número, e que se ele não souber avaliar o número
ele não vai ter uma boa tomada de decisão com aquilo que ele está avaliando. E se ele só souber avaliar o número propriamente dito, mas também não souber avaliar o método de cálculo que foi utilizado, para saber se aquele método de cálculo é a melhor forma de se fazer, também peca no aspecto da vida cotidiana dele. Então, ele precisaria conhecer profundamente essas informações para que isso fosse importante, mas ele só vai aprender isso se ele souber aplicar matemática. Então, a intenção de usar esse conceito é linkar a matemática na realidade prática da vida dele, em que ele vai passar por alguns processos. E aí, claro, né, para cada situação, para cada comunidade, para cada localidade, vai ter alguns aspectos que são mais relevantes e da onde a gente pode tirar indicadores que são relevantes, que são aplicáveis, são práticos na vida daquele estudante, né? E aí a gente ajuda a mostrar para ele como chegar nesses resultados, de onde eles vieram, quais são os métodos de cálculo aplicados, para ele entender que a matemática não só é aplicável para N outras situações, né? Aplicação na física, né, que é muito prática também do cotidiano, mas também no dia a dia mesmo, né? Ele precisa entender um pouquinho de matemática para conseguir avaliar se as coisas estão indo bem para ele, enquanto profissional, enquanto pessoa física, enquanto cidadão. E eu gostaria de trazer mais um dado, que foi justamente o indicador que me levou a escolher esse tema para ser tratado aqui hoje, que é o índice do PISA. O PISA é o Programa de Avaliação Internacional de Alunos. Então, ele compara alunos de diversas localidades, diversos países, e seus respectivos desempenhos em algumas áreas temáticas, né? Então, seria matemática, leitura e ciências. São as três avaliações que são feitas no PISA. E a gente pode observar que o Brasil, ao longo dos anos, ao longo das avaliações, né, essa avaliação é feita a cada 3 anos, o Brasil tem tido o seu ranking piorado. Então, o Brasil vem perdendo posições no ranking, vem caindo posições no ranking ao longo do tempo, né, nessas avaliações. Por outro lado, se você observar as notas médias dos alunos do Brasil, elas não têm caído tanto. Na verdade, elas na série histórica têm crescido, em algum momento caiu, retornou a subir, mas assim, avaliando a série histórica, ela cresceu, né? A nota dos estudantes. E o que fez com que o país perdesse posições no ranking, caísse posições no ranking, mesmo com os alunos tendo melhorado um pouco suas notas? É que essa melhoria foi tímida. Então, eu tenho notas crescendo de maneira muito pequena, comparativamente ao que os outros países têm conseguido crescer. Então, países que estavam abaixo do Brasil no ranking tiveram políticas de educação mais efetivas que conseguiram aumentar a performance dos estudantes, os estudantes conseguiram tirar notas melhores, que conseguiram fazer com que o ranking daquele país subisse. Enquanto o Brasil, por mais que tenha tido uma pequena melhora nas notas, mas essa melhora não foi suficiente para eu conseguir performar tão bem quanto os outros países performaram, né? Então, os países perceberam que estavam com notas ruins, fizeram políticas e melhoraram e conseguiram ter uma performance melhor, um desempenho melhor, uma nota melhor. O Brasil não conseguiu melhorar significativamente para conseguir ter notas melhores, né? Tão melhores assim a ponto de subir o ranking. Então, na verdade, ele perdeu posição para aqueles que melhoraram. Então, a gente percebe que ao longo do tempo, essa questão da matemática, ela tem sido muito contundente, né? Ela está cada dia mais prejudicada em termos educacionais. Quando a gente olha esses índices e compara, a gente consegue perceber que os alunos têm tido cada vez menos performance na matemática. E por que isso, né? Então, eu quis trazer essa questão do conceito de KPIs
Porque por muitas vezes eu escutei alunos dizendo, né, perguntando-se e perguntando a mim para que ele ia usar aquilo na vida dele, para que ele ia usar a matemática na vida dele. E eu acho que o KPI, esse indicador de performance, ele vai conseguir trazer para o estudante um link entre o cotidiano dele e a matemática, um link entre usar funções, fórmulas, métodos de cálculo, usar números, saber avaliar números, né? Saber avaliar se as funções estão corretas, gerar gráficos, né? Todo KPI também gera um gráfico de performance, a gente consegue avaliar isso graficamente. Ele vai começar a ser mais crítico com relação ao que ele vê, ouve, né? As notícias que chegam a ele. Ele vai conseguir, então, de certa forma, linkar isso com a realidade dele. E isso eu acho que vai trazer, então, um maior desempenho, em que o aluno agora ele não é mais traumatizado com a matemática, ele não tem mais aquele conceito nebuloso de matemática de que ele sequer sabe para que vai ser aplicado. Né? Agora ele entende para que vai ser aplicado, ele enxerga essa aplicação no dia a dia dele, e ele também tende a perder, né, um pouco daquele trauma, né? A matemática, ela de certa forma tem traumas que são gerados, né, de pai para filho, né? Em matemática, quando o filho pede ajuda para o pai para aprender matemática, numa lição de matemática, o pai fala, não entendo de matemática, isso aí é muito difícil e tal, e já cria aquele trauma. Então, acho que a gente consegue colocar no dia a dia e mostrar que tem uma certa simplicidade nisso, e que isso é importante para ele enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto cidadão, e que isso vai ajudar ele, vai ser aplicável na vida dele, e ele consegue compreender e passar a ser mais autônomo. Ele passa a poder tomar decisões, saber olhar para esse indicador, saber olhar para processos, saber olhar para a gestão, e entender que tem coisas que estão dando resultado, tem coisas que não estão dando resultado, e ele consegue opinar, né, de forma mais consciente sobre o que está acontecendo. Ele vai poder ter mais embasamento na hora de poder desenvolver as suas ideias e desenvolver a sua vida cotidiana, né, em todos os aspectos. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que tenha sido enriquecedor, que vocês façam um bom proveito disso e que se aprofundem um pouquinho e tragam um pouquinho disso a todos vocês que estão em sala de aula, né? Tragam um pouquinho disso para os seus alunos, para eles começarem a enxergar a matemática aplicada no seu cotidiano, e também para os que são alunos, investiguem um pouco mais os indicadores que são importantes para você e tragam isso para o seu professor e discutam isso em sala de aula, que eu acho que vai ser enriquecedor e importante. Tá certo? Uma boa noite a todos. Muito obrigado.